Edital de chamamento público número 034000/SMLCP/2023, edital Gelsi Coelho Peninha 2023. Edital de premiação para agentes culturais com recursos da Lei Complementar 195/2022, Lei Paulo Gustavo. Esse edital é realizado com recursos do governo federal repassados por meio da Lei Complementar 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo. É ainda uma homenagem a Paulo Gustavo, artista símbolo da categoria, vitimado pela doença. Em Florianópolis, o edital destinado ao repasse dos recursos recebe o nome de Edital Gelsi José Coelho, Peninha 2023, em homenagem ao artista, pesquisador e folclorista conhecido como Peninha, falecido em março de 2023. As condições para a execução da Lei Paulo Gustavo foram construídas por meio do engajamento e resistência da sociedade, e o presente edital destina-se a apoiar projetos apresentados pelos agentes culturais do município de Florianópolis. Desse modo, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, por meio da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascais, torna público o presente edital elaborado com base na Lei Complementar número 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo, Decreto 11.525 de 2023, Decreto 11.453 de 2023, Decreto de Fomento, e Instrução Normativa do MINC número 5 de 10 de agosto de 2023. Na realização deste edital, conforme as oitivas realizadas em abril de 2023, estão asseguradas medidas de democratização, desconcentração, descentralização e regionalização do investimento cultural, com implementação de ações afirmativas nos termos da legislação de regência. Da justificativa 1.1. A iniciativa tem o objetivo de mitigar a crise econômica vivida pelo setor audiovisual e cultural como consequência do contexto de pandemia. Lei Paulo Gustavo viabiliza maior investimento direto do setor cultural da história do Brasil e simboliza o processo de resistência da classe artística durante a pandemia de Covid-19, que limitou severamente as atividades do setor cultural. 2. Objeto 2.1. O objeto deste edital é a seleção e premiação de 83 agentes culturais das demais áreas culturais, exceto audiovisual, que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do município de Florianópolis. 2.2. O prêmio possui natureza jurídica de doação, será realizado por meio de pagamento direto ao contemplado, que firmará recibo do pagamento realizado pela administração pública, sem estabelecimento de obrigações futuras e sem exigência de contrapartida. 3. Valores. 3.1. O valor total disponibilizado para este edital é de R$ 1.163.593,11, divididos em apoio financeiro no valor unitário de R$ 15.400 e R$ 11.306,89, conforme as categorias elencadas no anexo 1 deste edital. 3.2. A despesa ocorrerá à conta da seguinte dotação orçamentária: Projeto Atividade 6.669, Elemento de Despesa 3.3.90.31, Fonte de Recursos 5716. 3.3. O valor do imposto de renda devido será retido na fonte de acordo com as alíquotas previstas na legislação vigente, à época do pagamento, incidindo sobre o valor bruto concedido a título de prêmio para os agentes culturais selecionados. 3.4. Será de responsabilidade do premiado o recolhimento do imposto sobre a transmissão causa-mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD.
3.5. Esse edital poderá ser suplementado caso haja interesse público e disponibilidade orçamentária suficiente. 4. Quem pode se inscrever? A inscrição para participação neste edital pode ser realizada pelo agente cultural interessado ou por terceiro que o indicar. 4.2. Pode se inscrever no edital qualquer agente cultural residente no município de Florianópolis há pelo menos um ano, exceto nos casos previstos no item 11.1.1.1. Para fins deste edital, o agente cultural pode ser 1. Pessoa física ou microempreendedor individual, MEI. Pessoa jurídica com fins lucrativos, exemplo, empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, entre outros. Terceiro, pessoa jurídica sem fins lucrativos, exemplo, associação, fundação, cooperativa, entre outros. Quarto, coletivo, grupo sem CNPJ representado por pessoa física. 4.4. Na hipótese de agentes culturais que atuem como grupo ou coletivo cultural, sem constituição jurídica, ou seja, sem CNPJ, será indicada a pessoa física como responsável legal para a assinatura do recibo de pagamento e a representação será formalizada em declaração assinada pelos demais integrantes do grupo ou coletivo, podendo ser utilizado o modelo constante no anexo 4. 4.5. O presente edital seguirá o seguinte cronograma. Publicação de edital no dia 20 de outubro de 2023. Inscrições de 23 de outubro de 2023 até 6 de novembro de 2023. Resultado provisório, dia 14 de novembro de 2023. Prazo para recursos contra o resultado provisório, de 16 de novembro de 2023 até 20 de novembro de 2023. Resultado definitivo, de 24 de novembro de 2023. Habilitação, apresentação dos documentos, de 27 de novembro de 2023 até 1 de 12 de 2023, resultado provisório da habilitação, dia 5 de dezembro de 2023, recursos contra o resultado provisório da habilitação, de 6 de dezembro de 2023 até 8 de dezembro de 2023, resultado definitivo, de 12 de dezembro de 2023. 5. Cotas. 5.1. Ficam garantidas cotas étnicas raciais em todas as categorias do edital, nas seguintes proporções. A. No mínimo 20% das vagas para pessoas negras, pretas e pardas, correspondente a 17 prêmios. E B. No mínimo 10 vagas para pessoas indígenas, correspondente a 8 prêmios. 5.2. Os agentes culturais que optarem por concorrer às cotas para pessoas negras, pretas e pardas e indígenas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja, concorrerão ao mesmo tempo nas vagas da ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo de seleção. 5. Cotas. 5.1. Ficam garantidas cotas étnicas raciais em todas as categorias do edital, nas seguintes proporções. A. No mínimo 20% das vagas para pessoas negras, pretas e pardas, correspondente a 17 prêmios. E B. No mínimo 10 vagas para pessoas indígenas, correspondente a 8 prêmios. 5.2. Os agentes culturais que optarem por concorrer às cotas para pessoas negras, pretas e pardas e indígenas
concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja, concorrerão ao mesmo tempo nas vagas da ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo de seleção. (5.3) Os agentes culturais negros, pretos e pardos e indígenas, optantes por concorrer às cotas que atingirem nota suficiente para se classificar no número de vagas oferecidas para a ampla concorrência, não ocuparão as vagas destinadas para o preenchimento das cotas, ou seja, serão selecionados nas vagas da ampla concorrência, ficando a vaga da cota para o próximo colocado optante pela cota. 5.4. Em caso de desistência de optantes aprovados nas cotas, as vagas não preenchidas deverão ser ocupadas por pessoa que concorreu às cotas de acordo com a ordem de classificação. 5.5. No caso de não existirem candidaturas aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das categorias de cotas previstas na seleção, o número de vagas restantes deverá ser destinado inicialmente para outra categoria de cotas. 5.6. Caso não haja outra categoria de cotas de que trata o item 5.5, as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas para a ampla concorrência, sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados, de acordo com a ordem de classificação. 5.7. Para concorrer às cotas, os agentes culturais deverão autodeclarar-se no ato da inscrição, usando a autodeclaração étnico-racial de que trata o anexo 6. 5.8. Para fins de comprovação da condição autodeclarada dos proponentes selecionados, serão realizados os seguintes procedimentos complementares. Primeiro, cotas para negros, pretos e pardos. Procedimento de heteroidentificação, identificação realizada por uma banca. Segundo, cotas para indígenas. A verificação se dará por meio da entrega de uma declaração escrita ou audiovisual, vídeo, do líder da etnia. Terceiro, outras estratégias com vistas a garantir que as cotas sejam destinadas às pessoas negras, pretas, pardas e indígenas. 5.9. A banca para procedimento descrito no item 5.8 será de responsabilidade da Assessoria de Políticas Públicas para a Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa da Prefeitura de Florianópolis. 5.10. As pessoas jurídicas e coletivos sem constituição jurídica podem concorrer às cotas desde que preencham algum dos requisitos abaixo. Primeiro, pessoas jurídicas que possuem quadro societário majoritariamente composto por pessoas negras, pretas e pardas ou indígenas. Segundo, pessoas jurídicas ou grupos e coletivos sem constituição jurídica que possuam pessoas negras, pretas e pardas ou indígenas em composição de liderança no projeto cultural. Terceiro, pessoas jurídicas ou coletivos sem constituição jurídica que possuem equipe do projeto cultural majoritariamente composta por pessoas negras, pretas e pardas ou indígenas. E quarto, outras formas de composição que garantam o protagonismo de pessoas negras, pretas e pardas e indígenas na pessoa jurídica ou no grupo e coletivo sem personalidade jurídica. 5.11. As pessoas físicas que compõem a equipe da pessoa jurídica e ou coletivo sem constituição jurídica devem se submeter aos regramentos descritos no item 5.8. 6. Quem não pode se inscrever. 6.1. Não podem se inscrever neste edital agentes culturais que, primeiro, tenham se envolvido diretamente na etapa de elaboração do edital,
na etapa de análise de candidaturas ou na etapa de julgamento de recursos. Segundo, sejam cônjuges, companheiros ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, de servidor público da FC-FFC, nos casos em que o referido servidor tiver atuado na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de candidaturas ou na etapa de julgamento de recursos. E terceiro, sejam membros do Poder Legislativo, deputados, senadores, vereadores, por exemplo, e Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros, bem como membro do Tribunal de Contas, auditores e conselheiros, e do Ministério Público, promotor, procurador, do Tribunal de Contas, auditores e conselheiros. 6.2. O agente cultural que integrar o Conselho de Cultura poderá concorrer neste edital para receber recursos do fomento cultural, exceto quando se enquadrar nas vedações previstas no item 6.1. 6.3. Quando se tratar de proponentes pessoas jurídicas, estarão impedidas de apresentar projetos aquelas cujos sócios, diretores e/ou administradores se enquadrem nas situações descritas no item 6.1. A participação de agentes culturais nas oitivas e consultas públicas não caracteriza o desenvolvimento direto na etapa de elaboração do edital de que trata o subitem 1 do item 6.1. 6.5. A instituição integrante do Sistema S, SESC, SENAC, SESI, SENAT, SEBRAE, SENAR e outros. 6.6. Os membros da Comissão de Trabalho de Implementação da Lei Paulo Gustavo. 6.7. O descumprimento do estabelecido nas vedações de participação submeterá o infrator à exclusão neste edital e, no caso de servidor público, às sanções disciplinares previstas na legislação municipal. 7. Prazo para se inscrever. 7.1. Para se inscrever no edital, o agente cultural ou terceiro que o indicar deve encaminhar toda a documentação obrigatória relatada no item 8 entre os dias 23 de outubro de 2023 e 6 de novembro de 2023. 8. Como se inscrever. 8.1. O agente cultural deve encaminhar a documentação obrigatória de que trata o item 8.2 por meio do sistema Bússola no sítio https://investidor.bussolassocial.com.br/Franklin Cascais/editais/demais culturas 2023. 8.1.1. Para garantir a acessibilidade das inscrições, será disponibilizada equipe técnica para orientação em atendimento presencial na Fundação Cultural de Florianópolis, Franklin Cascais, na Avenida Rio Branco, 611, primeiro andar, Centro, Florianópolis. 8.2. O agente cultural ou terceiro que o indicar deve enviar a seguinte documentação para formalizar sua inscrição. A. Formulário de inscrição, anexo 3. B. Autodeclaração étnico-racial e documentos comprobatórios pertinentes, caso o agente cultural for concorrer às cotas previstas no item 5, anexo 6. C. Materiais que comprovem a atuação do agente cultural no município de Florianópolis, de quaisquer natureza, tais como cartazes, folders, fotografias, DVDs, CDs, folhetos, matérias de jornal, sites de internet, outros materiais, devendo o material estar relacionado à categoria para a qual está sendo realizada a inscrição, com perspectiva à indicação do sítio da internet. D. No caso de inscrição de grupo, que é um coletivo sem personalidade jurídica, deve haver carta de representação com assinatura das pessoas físicas
que são membros do grupo, constituindo uma pessoa física integrante do grupo como procuradora, que pode inscrever o grupo e receber o prêmio em seu nome, conforme modelo de declaração de representante de coletivo ou grupo cultural do anexo 4. E, quando se tratar de pessoa física, RG e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF ou CNH, ou quando se tratar de pessoa jurídica, inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, emitida no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 8.3. O candidato à premiação pode se inscrever em até 2 áreas e pode ser contemplado em apenas um prêmio. 8.4. O agente cultural ou terceiro que o indicar é responsável pelo envio dos documentos, pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações da sua inscrição. 8.5. O agente cultural ou terceiro que o indicar deve se responsabilizar pelo acompanhamento das atualizações e publicações pertinentes ao edital e seus prazos. 8.6. As inscrições deste edital são gratuitas. 8.7. As candidaturas que apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação serão desclassificadas com fundamento no disposto no inciso 4º do caput do artigo 3º da Constituição Federal, garantidos o contraditório e a ampla defesa. Etapas do edital. 9.1. A seleção das candidaturas submetidas a este edital será composta das seguintes etapas. 1. Avaliação e seleção da trajetória cultural a ser realizada pela comissão de seleção. 2. Habilitação, fase de análise dos documentos de habilitação do agente cultural descritas no tópico 8.2. 10. Etapa de avaliação e seleção das candidaturas. 10.1. A fase de avaliação será composta pela análise da trajetória do agente cultural, de acordo com a sua relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do município de Florianópolis e será realizada por meio da atribuição fundamentada nas notas aos critérios descritos no anexo 2. 10.2. A análise compreende os critérios individuais da candidatura, bem como seus impactos e relevância social em relação aos outros inscritos na mesma categoria. A pontuação de cada agente cultural é atribuída em função desta comparação. 10.3. A avaliação e seleção das candidaturas será realizada por comissão de seleção formada por pareceristas externos contratados. 10.4. Na composição da comissão de seleção, buscar-se-á promover a equidade de gênero e étnico-racial. 10.5. A comissão de seleção será coordenada pela FCFFC. 10.6. Os membros da comissão de seleção e respectivos suplentes ficam impedidos de participar da premiação de candidaturas quando, primeiro, tiverem interessados direto na matéria. Segundo, no caso de inscrição de pessoa jurídica ou grupo coletivo, tenham composto o quadro societário da pessoa jurídica ou tenham sido membros do grupo coletivo nos últimos 2 anos, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parentes e afins até o 3º grau. E terceiro, estejam litigando judicial ou administrativamente com o agente cultural ou com o respectivo cônjuge ou companheiro. 10.7. O membro da comissão que incorrer em impedimento deverá comunicar o fato à referida comissão,
abstendo-se a atuar sob pena de nulidade dos atos que praticar. 10.8. Para esta seleção serão considerados os critérios de pontuação estabelecidos no anexo 2. 10.9. O resultado da análise de avaliação será divulgado no Diário Oficial Eletrônico do município e no site da FCFFC até o dia 14 de novembro de 2023. 10.10. Contra a decisão da fase de avaliação, caberá recurso destinado à comissão de seleção. 10.11. Os recursos de que trata o item 10.10 deverão ser enviados ao coordenador da comissão de seleção pelo e-mail recursos.lpg@pmf.sc.gov.br no prazo de 3 dias úteis a contar da publicação do resultado, considerando-se para o início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação. 10.12. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. 10.13. Após o julgamento dos recursos, o resultado final da análise de avaliação será divulgado no Diário Oficial Eletrônico do município e no site da FCFFC no dia 24 de novembro de 2023. Etapa de habilitação. 11.1. Finalizada a etapa de avaliação e seleção das candidaturas, o agente cultural selecionado deverá, no prazo de 3 dias úteis, a contar da publicação do resultado final da análise de avaliação, considerando-se para o início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação, apresentar os seguintes documentos conforme sua natureza jurídica. 11.1.1. Pessoa física, comprovante de residência por meio de apresentação de contas relativas à residência ou de declaração assinada pelo agente cultural. 11.1.1.1. A comprovação de residência poderá ser dispensada nas hipóteses de agentes culturais. Primeiro, pertencentes à comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense. Segundo, pertencentes à população nômade ou itinerante. Ou terceiro, que se encontrem em situação de rua. 11.1.1.2. Grupos ou coletivos sem personalidade jurídica devem juntar a documentação do representante do grupo ou coletivo. 11.1.2. Pessoa jurídica. Primeiro, documentos pessoais do representante legal, RG e CPF. Segundo, atos constitutivos, qual seja o contrato social, nos casos de pessoas jurídicas com fins lucrativos, ou estatuto, no caso de organizações da sociedade civil. Terceiro, certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo Tribunal de Justiça Estadual, nos casos de pessoas jurídicas com fins lucrativos. Quarto, certificado de regularidade do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, SRFGTS. 11.2. O agente cultural deve encaminhar a documentação obrigatória de habilitação por meio da plataforma Bússola. 11.3. Considerar-se-á inabilitado o agente cultural aprovado na fase de seleção que não apresentar a documentação exigida no item 11. 11.4. O resultado da análise de habilitação será divulgado no Diário Oficial Eletrônico do município e no site da FCFFC, dia 5 de dezembro de 2023. 11.5. Contra a decisão da fase de habilitação, caberá recurso fundamentado e específico destinado a presidente da FCFFC. 11.6. Os recursos de que trata o item 11.5 deverão ser apresentados, no prazo de 3 dias úteis,
a contar da publicação do recurso, considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação, não cabendo recurso administrativo da decisão após esta fase. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. 11.8. O resultado final da análise de habilitação será divulgado no Diário Oficial Eletrônico do município e no site da FCFFC no dia 12 de dezembro de 2023. 12. Remanejamento dos recursos. 12.1. Caso alguma categoria não tenha todas as vagas preenchidas, os recursos que seriam inicialmente desta categoria poderão ser remanejados para outra categoria dentro da mesma área e permitirá a maior nota na área ainda não contemplada. 13. Assinatura do recibo e recebimento dos recursos. 13.1. Após a divulgação do resultado, o agente cultural contemplado será convocado a assinar o recibo de premiação cultural, conforme o anexo 5. 13.2. O agente cultural receberá os recursos em conta bancária, por ele fornecida, com desembolso único em até 15 dias após a assinatura do recibo de premiação cultural. 14. Disposições finais. 14.1. O recebimento do prêmio será condicionado à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do agente cultural. 14.2. A prestação de informações não será exigida na modalidade de premiação. 14.3. O presente edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.pmf.sc.gov.br/entidades/Franklin Cascais/index.php. Demais informações podem ser obtidas através do e-mail dúvidas.lpg@pmf.sc.gov.br. 14.4. A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos neste edital, na Lei Complementar 195 de 2022, no Decreto 11.525 de 2023 e no Decreto 11.453 de 2023, sem prejuízo das legislações locais. 14.5. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesse edital, será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento, e serão contados em dias corridos, exceto se for expressa a contagem em dias úteis. 14.6. O acompanhamento de todas as etapas deste edital e a observância quanto aos prazos serão de inteira responsabilidade dos agentes culturais ou terceiro que o indicar. Para tanto, deverão ficar atentos às publicações no Diário Eletrônico da Prefeitura de Florianópolis no site https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/Franklin Cascais/index.php e nas mídias sociais oficiais. 14.7. Os casos omissos porventura existentes ficarão a cargo da FCFFC. 14.8. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constadas a qualquer tempo, implicarão na desclassificação do agente cultural. 14.9. O agente cultural ou terceiro que o indicar será o único responsável pela veracidade das informações constantes na candidatura e documentos encaminhados, isentando a FCFFC de qualquer responsabilidade civil ou penal. 14.10. O resultado do chamamento público regido por este edital terá validade de 30 dias corridos. 14.11. As datas poderão sofrer alterações conforme necessidade da administração pública. 14.12. Este edital é composto pelos seguintes anexos, que serão disponibilizados no sítio eletrônico http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/Franklin Cascais/index.php.
A leitura dos anexos e a orientação do seu preenchimento, garantindo a acessibilidade de inscrições, será disponibilizada junto a uma equipe técnica na Fundação Cultural de Florianópolis, Franklin Cascais,